Fala, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar te abençoando. Estamos aqui para compartilhar mais um vídeo daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, para que assim possamos crescer no seu conhecimento. E desde já eu quero que Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus negócios, que você tenha cada vez mais esse crescimento no conhecimento de quem é Jesus, porque é esse conhecimento que te colocará sempre no caminho certo para a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estou aqui hoje terminando o livro de Hebreus e algo me chamou muita atenção aqui em 2 versículos que me levou também ao livro de Romanos, que é um dos maiores tratados, o maior tratado que temos sobre justificação pela fé. Então eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus tem me falado aqui nessa carta aos Hebreus e aos Romanos e poder também compartilhar com vocês para que sejam bênção para todas as nossas vidas. Amém? Estamos aqui hoje com Hebreus capítulo 13, no final, no verso 12 e 13, que diz assim: Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. Esse convite radical, porque esse aqui é um convite radical que o escritor aos Hebreus está fazendo para nós, ele é ligado a essa saída para fora onde Jesus foi crucificado. Se você não sabe, Jesus foi crucificado, o Gólgota ali, o lugar da sua crucificação, era fora do território de Jerusalém, no caso, fora ali da cidade de Jerusalém. Então, isso já remetia ao Velho Testamento, na qual, quando um cordeiro era oferecido em sacrifício, ele era imolado dentro da cidade e levado para fora da cidade para ser ali queimado fora do arraial. E assim Jesus também foi levado para fora da cidade para ser crucificado. E isso já tinha agora aqui o Hebreus uma conotação muito forte e que ele traz para nós como um sentido missionário, como um sentido de levar a mensagem de Cristo. Então isso traz para nós hoje um convite radical para que nós possamos pegar esse opróbrio, como algumas tradições falam, essa desonra de Cristo e poder sair do nosso conforto e ir para a necessidade do mundo. E qual é a necessidade do mundo? Saber exatamente isso, que Cristo morreu por nós e hoje somos justificados pela fé em Cristo Jesus, que nossos pecados só serão perdoados se crermos em Cristo Jesus. E o único jeito de fazer isso é muitas das vezes nós deixando o nosso conforto, fazendo esse paralelo que foi justamente o que o escritor aos Hebreus fez, deixando o nosso conforto e radicalmente indo para a necessidade do mundo. Hoje você pode observar, você vê muito bem, cada dia mais no mundo você vê notícias, pais contra filhos, mãe contra filhas. Você imagina se isso nós estamos falando de familiares, de dentro do nosso lar. Você imagina o que amigos não estão fazendo com amigos, do que governos estão fazendo com seu povo, pois só pensam mais em dinheiro do que em qualquer outro benefício, que fazem até as coisas bem para o povo, mas você vê que lá no fundo já tem ali uma vontade própria, às vezes de roubo, de crescimento, de ego dentro de si mesmo. Então você vê que não há nada puro no mundo. E a única coisa que nós precisamos entender é que há uma necessidade gigantesca nesse mundo, que é levar o Evangelho de Jesus, que é o único que pode salvar essas pessoas, talvez não nessa vida, porque em muitos lugares, às vezes que missionários e pessoas vão no mundo, você vê que as pessoas às vezes vão continuar naquela vida e às vezes vão morrer naquelas vidas. Mas se elas tiverem Jesus no seu coração, eu te digo que elas passaram de uma morte para a sua vida eterna, que é o principal. Não vão olhar mais para trás, para os sofrimentos que tiveram nessa terra, mas vivos estarão no céu para a glória de Deus. Então isso, a gente olha não apenas para esses missionários que vão tão longe, mas para nós. Nós sabemos que o plano missionário de Jesus tem cada um o seu objetivo ali dentro. Tem pessoas que o seu objetivo dentro do plano missionário vai ser conquistar alguém da sua família, dentro das 4 paredes, às vezes um parente que está ali no quintal, que vem visitar, um amigo da rua, um amigo do trabalho, um amigo da escola, do curso. Esse pode ser o seu campo missionário. Como tem muitos que viajam pelo Brasil e pelo mundo, e esse é o seu campo missionário, mas você é chamado para ser missionário aonde você está. No seu emprego, às vezes você vai ter oportunidade ali de falar do nome de Jesus. E esse é o convite radical aqui de Hebreus, que você fale dessa morte de Jesus na cruz do Calvário, para que essas pessoas possam crer no seu nome e assim serem salvas. Então o que o capítulo 4 de Romanos tem a ver com esse texto na qual estamos falando? No capítulo 4 de Romanos é um breve relato do que Paulo faz da vida de Abraão, de como que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. E isso é muito importante, por quê? Porque quando formos falar para alguém, alguma pessoa pode entender que o cristianismo é algo que você faz e depois você será recompensado. Porque se você olhar todas as religiões, se você pegar todas elas, inicialmente você tem que fazer alguma coisa para que então o Deus dessa religião te recompense.
No cristianismo é o único que é totalmente o contrário. Deus fala para você, vem para mim porque eu já fiz tudo para você. Eu já fiz o meu filho vir a esse mundo, morrer numa cruz do Calvário, ser ressuscitado e hoje estar no céu para que você hoje, pelo seu sangue vertido lá na cruz, fosse justificado do seu pecado. Então nós percebemos que o cristianismo é o único que Deus fala, vem porque eu já fiz tudo por você. A única coisa que você tem que fazer é crer no nome do meu filho. Então isso é muito importante para quando você for falar de Cristo para alguém, porque isso vai dar uma base muito sólida para a pessoa querer procurar nessa Bíblia, querer caçar quem é esse Jesus. Como que ele fez isso por mim? E por que Romanos 4 é tão importante? Porque ali Paulo está mostrando que Abraão não foi justificado pelas obras, porque até então Abraão não tinha feito obra nenhuma. Vemos no capítulo 12 de Gênesis que Deus chega para Abraão, penso eu, Abraão estava ali do nada, fazendo os seus trabalhos, seus afazeres comuns, como qualquer outro homem de sua época, e vem uma voz nele agora que diz, sai da sua parentela, sai desse seu povo, vai para uma terra que eu te mostrarei, que lá eu te abençoarei, te farei uma grande nação, e Abraão simplesmente vai. Abraão não questiona quem é aquela voz, Abraão não pergunta daquela voz, e por isso que Abraão é considerado o pai da fé, porque ele creu nessa voz, e essa fé que ele teve na voz de Deus, como diz lá no capítulo 15 de Gênesis, versículo 6, ele foi imputado como justiça. Por quê? Porque você vê no capítulo 4:1 que diz, que diremos? Então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne, o que foi que ele conseguiu? Aqui nós já entendemos que Abraão conseguiu uma graça, um favor diante de Deus. Isso nos relaciona a Noé. Lá no capítulo 6, versículo 8, diz que Noé achou graça, achou favor diante de Deus. E Abraão foi do mesmo modo. Quando ele creu e partiu o seu primeiro passo em direção à terra que Deus havia falado para ele, que ele nem sabia do que era, esse primeiro passo foi o passo de fé que ele deu. Esse primeiro passo que Abraão deu foi um passo de fé. E essa fé lhe foi imputada por justiça e que achou graça, achou favor diante de Deus. Então nós vemos que Abraão não tinha feito nada antes. Por quê? Olha o versículo 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Então vemos que Abraão não tinha feito nada ainda. Abraão não tinha feito nenhuma obra de amor, Abraão não tinha feito nenhuma obra de caridade, Abraão não tinha melhorado o seu caráter, falando, não, agora eu sou uma pessoa melhor, antigamente eu fazia algumas coisas erradas, agora eu tô melhor. Não, Abraão não tinha feito nada que ele pudesse chegar para Deus e falar, ó Deus, eu fiz tudo isso, então por isso que eu mereço ser justificado. Não, Abraão não tinha feito nada, Abraão era um ímpio, e Deus veio justamente com o seu filho Jesus nessa terra para salvar ímpios, para salvar pecadores, né? Deus veio a essa terra para salvar aqueles que estavam doentes e não para os sãos. Jesus mesmo disse isso para nós. Então, quando ele vem para Abraão, Abraão é um ímpio, Abraão está vivendo uma vida normal, natural, dentro de todo o contexto que ali poderia existir. Como nós hoje. Quando nós chegamos na igreja, eu te pergunto, quem era você quando chegou na igreja? Você possivelmente era um ímpio, você nem sabia quem era Jesus de verdade, você já tinha ouvido falar de Jesus lá atrás, às vezes na escola, às vezes porque alguém te falou. Então quando você for falar de Jesus agora para alguém, você vai ter a base da sua própria vida, porque quando você chegou você não tinha nada para oferecer para Jesus, você não tinha nada para falar, Deus, tá aqui, eu fiz isso, então eu mereço a salvação. Não, você chega totalmente como? Quebrantado, arrebentado. Porque é isso que o pecado faz com nós. Ele leva nós a entender que nós não somos nada sem Cristo. A única coisa que temos é o pecado, que esse pecado acarretará a ira de Deus para que ele justamente, como justo juiz, condene nós ao inferno no final das nossas vidas. Isso é o pecador quando chega para Cristo. Ele entende que sem Cristo ele não é nada, ele não tem nada que possa oferecer para Cristo. E é isso que Paulo está falando aqui de Abraão. Quando Deus chegou para Abraão, Abraão não tinha nada para poder oferecer para Deus, nada. Então como que ele foi justificado pela fé? Porque ele teve fé naquela voz que chamou. É apenas pela fé. Então olha o versículo 3. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha o versículo 4. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. 5. Mas quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Percebe? Um exemplo prático aqui. Quando você vai para o seu trabalho para trabalhar, você trabalha o mês inteiro lá. Quando você vai receber o seu salário, isso é uma graça ou é justiça? É justiça, porque você trabalhou. Se você trabalhou, agora você tem direito de receber. A mesma coisa acontece aqui com a pergunta de Paulo. Se Abraão tivesse trabalhado para Deus antes, quem estaria devendo? Deus estaria devendo a Abraão.
e não Abraão estaria devendo a Deus. Por quê? Porque Abraão fez um trabalho, ele trabalhou, então ele poderia chegar para Deus, ó Deus, eu fiz tudo isso, então agora eu mereço o meu salário, que no caso, o Senhor está me prometendo aí essa vida eterna, então eu mereço a vida eterna. Só que nós vemos que é completamente o oposto. O homem, quando chega diante de Deus, como Abraão, ele chega sem nada, ele chega nu, não tem o que oferecer para Deus, e apenas o que Deus fala, ele fala, não precisa. Você não precisa me oferecer nada. E isso é, como eu disse lá atrás, a diferença do cristianismo para qualquer outro tipo de religião do mundo. Deus fala para você, você não tem nada que você possa me oferecer. A única coisa que eu quero é que você creia no nome do meu filho Jesus e a partir disso você é um ato. A justificação é um ato de Deus, não é igual a santificação, que é um processo. Você é justificado naquele momento que você crê em Jesus, naquele momento que você decide confiar em Deus, como Abraão, que decidiu confiar naquela voz e partiu. Nesse momento Deus te justifica, através do sangue de Jesus. Ele pega o seu pecado, aquilo que você vivia, aquela vida de pecado, e coloca na cruz do Calvário, como se fosse a justiça de Deus e a justiça de Cristo. E essa justiça de Cristo, que foi morrer pelo seu e meu pecado, é que ele imputa depois em nós. Então você não se torna um justo diante de Deus sem as obras de Jesus, mas você se torna justo pelas obras de Jesus em sua vida. Então quando você vem para Deus, Deus fala assim, você é um ímpio, você é um pecador, mas eu quero que você creia no meu filho Jesus para que eu possa te justificar pelo sangue do meu filho vertido na cruz do Calvário. Essa é a máxima do Evangelho. Esse capítulo 5 de Romanos, do capítulo 4 de Romanos, versículo 5, é uma das maiores máximas dessa justificação pela fé, porque nós podemos dividir ele em três. A primeira parte, mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Olha essa primeira parte, mas para quem não trabalha. Então você percebe? Você não fez nada antes para poder merecer. É apenas graça. Graça é o dom imerecível de Deus. Você não merece e Deus te dá a graça. A justiça de Deus que você merecia, Ele não te dá. E a graça que você não merecia, Ele te dá. Como resistir a tão grande amor? Como pode um mundo não querer um amor desse? Mas é que o mundo não compreende as palavras de Cristo. Jesus fala muito isso no livro de João. Eles não me compreenderam, por isso que eles não têm a minha verdade dentro deles. Mas para nós que cremos de Jesus, nós entendemos que é totalmente pela graça dele. Não somos salvos por nada que nós trabalhamos para fazer. Como diz aqui, não é por nenhum trabalho que fazemos, mas sim porque Cristo nos resgatou. E a partir do seu resgate, a partir da justificação, aí entra o processo de santificação, que aí sim, você vai se livrando de todos os seus pecados e trabalhando agora em obras de caridade, em obras de amor, porque essas obras só começam a partir do momento que você se encontra verdadeiramente com Cristo. Por quê? Porque antes essas obras de caridade e amor é apenas para que você mesmo possa se orgulhar delas. Mas agora, como fala aqui em Romanos 3, 27 e 28, o orgulho, a jactância é totalmente esmagada, porque agora você entendeu, não é porque eu sou bom, é porque Jesus é bom. Não é porque eu mereço, é porque Ele merece. Então quando você vem para Cristo, entende que é justificado pela fé, a partir desse momento você começa a fazer obras para Ele, para engrandecer o nome dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Como forma de gratidão, você vem para Jesus e fala, Jesus, eu sei que nenhuma obra dessa que eu fizer agora vai querer colocar no meu caderninho aí que eu tenho pontos para a salvação. A salvação foi conquistada uma vez na cruz do Calvário pelo Senhor, mas agora eu quero fazer por gratidão, pelo que o Senhor fez para mim, eu quero te retribuir de alguma forma. E como eu faço isso, eu vou fazer com as obras. Eu vou fazer obedecendo primeiramente os seus mandamentos e em segundo trabalhando para o seu reino. Como eu falei lá no começo, é uma obra missionária, é você falar agora de Jesus. Essa graça que te alcançou te torna poderoso para poder fazer e falar para outras vidas e trazer elas, quem sabe, né? Que é aí quem convence um homem ao Espírito Santo a entender que ele é somente salvo e justificado pela fé em Jesus Cristo. A parte B do versículo 5 diz, porém quem crê naquele que justifica o ímpio. Então você percebe que você é salvo quando você ainda estava no pecado. Então como que você sabe que foi justificado? Porque Deus te resgatou quando você era ainda um ímpio. Ele nos amou ainda quando nós não o amávamos, ainda quando nós o odiávamos, ainda quando nós nem olhávamos para Jesus. Nós éramos totalmente pecadores, perdidos em nossos pecados. Deus vem e fala assim, mas eu te amo. E se você se abrir para esse amor, eu vou te mostrar que caminho excelente que é andar comigo. E aí você entende isso. E aí você entende que você é justificado quando você ainda era ímpio e que agora você vai viver uma vida de justiça porque Cristo está na sua vida. Não porque você se tornou uma pessoa agora justa, correta, 100%, não vai mais pecar, não. Você ainda pode ter os seus tropeços, que é ocasionalmente, você pode acontecer um dia de pecar e errar, mas você vai ali naquele momento ser contristado pelo Espírito Santo, vai se arrepender dos seus pecados e vai voltar a andar com Jesus. Isso era uma vida de santificação. Não é que você se torna perfeito na justificação, naquele ato
ato de justificação, mas é que a partir daquele momento, se você creu de coração em Jesus Cristo, você parte para um momento de santificação, que é viver uma vida que agrada ao Senhor. E na parte C, diz, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então você percebe que tudo se resume na fé. Não tem justiça nenhuma que você possa oferecer sua para Deus. E eu te daria até um conselho, nunca peça a justiça de Deus para a sua vida, porque a justiça para todos nós, para mim, para você e para qualquer pessoa do mundo, para Deus, é que agora fosse aberta a terra e a gente fosse lançado ao inferno. Porque nenhum de nós temos nada que possamos de nós mesmos oferecer para Deus para que seja imposto para nós injustiça. Todos nós somos pecadores. Salmo 51 vai falar que já nascemos em pecado, Davi falando ali. Então você já nasce no pecado e morrerá no pecado se não for por Jesus Cristo. Então a única coisa que te salva da condenação futura é crer em Jesus Cristo. Então se hoje você estiver desesperado, se hoje você estiver pensando quão pecador talvez você é, quão distante você está da cruz, eu te faço um convite. O único jeito de você se livrar dessa condenação eterna justa por um juiz justo é se apegar e crer de coração que Jesus salva o ímpio, que Jesus livra o ímpio da condenação eterna. Como o juiz, quando alguém faz algum delito aqui nessa terra, o condena justamente à prisão, é isso que é o justo juízo de Deus, que virá através do seu Filho Jesus. Ele julgará todo aquele que não creu no seu Filho Jesus. Então, o convite hoje é que você creia no seu Filho Jesus. Se você ainda está vacilante, que você pare de vacilar seus passos, creia no Filho de Deus e, como eu disse no começo, é uma obra missionária, porque agora você tem conteúdo, você tem o que falar para a pessoa que ainda não entendeu o que é ser justificado pela fé. Tenha isso na sua mente, tenha esse amor por falar da obra de Cristo e fale, faça, primeiro na sua vida, para que primeiro você seja justificado e esteja no caminho da santificação, para que agora nesse caminho da santificação você encontre outros, como esse grande convite de Hebreus 13 fala, você sair do arraial, sair do seu conforto e ir para a necessidade, que é o que esse mundo tanto está precisando, de crentes tão radicais, que entenda, Cristo morreu por mim, eu preciso morrer para Ele também. Morrer às vezes para um desejo, morrer às vezes para um sonho, morrer às vezes para alguma coisa que não vai me levar a Cristo Jesus para viver diante da sua vontade. E a sua vontade primeira é, obedeça aos meus mandamentos, creia em mim para que você seja salvo. E assim você possa levar essa mensagem também para outros, para que outros que estejam às vezes pensando apenas nos seus sonhos, apenas nas suas conquistas pessoais, serem livres um pouco desse mundo e viver pela era vindoura, que é a eterna, que a gente luta e a gente estará sempre em batalha com esse mundo para que um dia possamos chegar lá. Então, eu faço esse convite para você hoje, que você saia do seu conforto e vá para a necessidade, que você entenda o que é ser justificado pela fé, pregue isso para outras pessoas e que assim também você possa ganhar muitas almas para Cristo. Que Deus te abençoe e que você tenha mais um dia e mais uma semana, um mês, um ano abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo.